Eu acho que pelo que a gente combinou com a Maria Eugênia, com o Marcelo e com o Dito, a Terra de Direitos acabou de lançar, né, muito recentemente, também uma pesquisa, uma reflexão sobre como o Poder Judiciário, em outros estados, não só em São Paulo, também lida com isso. Então, pela ordem aqui, eu vou passar para a Maria Eugênia, em seguida para o Dito e depois para o Marcelo. Boa tarde a todas e todos. Os colegas de mesa, queria pedir desculpa pelo atraso, eu vim de ônibus e acabei chegando um pouco depois do previsto, e agradecer o convite. Bom, na verdade, queria apresentar um pouco para vocês o resultado da pesquisa. Eu deixei alguns livros ali na entrada, de qualquer forma a publicação também está disponível em meio virtual, né? Eu posso deixar depois o link, projetar ali em cima para vocês. Essa pesquisa, que se chama Diálogo sobre Justiça e Conflitos Fundiários Urbanos, caminhando da mediação para a efetivação dos direitos humanos, ela foi publicada recentemente, no início, né, de agosto, e ela surgiu de uma inquietação. A Terra de Direitos é uma organização que trabalha com conflitos fundiários urbanos e rurais, e de alguma forma a gente veio fazendo reflexões sobre quais eram os espaços que haviam surgido para tentar pensar em soluções alternativas às remoções no âmbito dos conflitos fundiários urbanos, e de que forma, se é que de alguma, elas aproveitavam o que tinha sido tentado no âmbito rural, no âmbito dos conflitos fundiários no campo. E aí uma pesquisa um pouco mais inicial que a gente fez, tentando levantar alguns dados, inclusive o grupo de trabalho que surgiu no âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo, fazia muito pouca referência aos debates e aos problemas que haviam surgido com as experiências no âmbito rural. Então, tanto a experiência de varas especializadas, promotorias, né, agrárias, a própria Ouvidoria Agrária Nacional, muito pouco do que tinha sido apontado como problema da perspectiva dos movimentos sociais e da própria sociedade civil organizada, da advocacia popular, no que dizia respeito às falhas, seja dessas estruturas enquanto varas especializadas, ou então dos sujeitos titulares, dos juízes agrários ou promotores agrários, que dificilmente incorporavam uma lógica de perceber o conflito como uma matéria de direito público, fora da lógica, né, do direito privado. Elas vinham sendo aproveitadas para tratar dos conflitos fundiários urbanos. Então, o alerta surgiu à medida que se pensou que poderia se repetir algumas das debilidades, né, dessas instâncias. E aí a gente se propôs a pesquisar experiências concretas que tivessem surgido em termos de mediação, de tentativa de mediação, em conflitos pela posse da terra urbana. Estou vendo o Luciana Bedes, que está aqui, e o Dito. A gente, no final do ano passado, vai fazer mais ou menos um ano, organizou um seminário em parceria com o CEDES, uma organização de Porto Alegre, para tentar reunir sujeitos, né, atores e atrizes que tivessem alguma experiência em mediação de conflitos fundiários urbanos, para refletirmos em conjunto. E aí disso, nós acabamos selecionando 3 experiências para pesquisar mais a fundo. Foram elas, uma inclusive de Porto Alegre, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o SEJUSC, que na verdade aproveita da estrutura do SEJUSC, que são esses centros de mediação, que existem no âmbito de vários tribunais, mas que no caso de Porto Alegre, o Tribunal de Justiça suspendeu e criou uma espécie de projeto piloto para acompanhar algumas reintegrações de posse na capital, que eram cumpridas inclusive por uma brigada policial. Todas elas estavam sob a responsabilidade, no prazo de 1 ano, na tentativa de se mediar o conflito. Então, tinha essa estrutura um pouco peculiar.
A segunda experiência foi o GAORP, o Grupo de Apoio às Ordens de Reintegração de Posse, criado no âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo. E a terceira delas, uma experiência que não é do âmbito do sistema de justiça, ela está enquadrada no Executivo Estadual, a Mesa de Diálogo de Ocupações Urbanas, e aí também tem competência para conflitos fundiários rurais e socioambientais, em Minas Gerais. Essa mesa surgiu, inclusive, enquanto proposta do governo do Estado. O Pimentel dialogou com os movimentos sociais e principalmente com o pessoal da ocupação urbana Isidora. E como foi uma promessa de campanha, de alguma forma, no início, ela foi desenhada a várias mãos. Então, os próprios parceiros, apoiadores das ocupações urbanas de Belo Horizonte começaram a minutar a estrutura que ia criar essa mesa, mas houve um momento que se rompeu com os movimentos e se levou a cabo o projeto de desenhar uma mesa, e com todas as debilidades aí que acabaram existindo, né? Então, esses foram os 3 casos selecionados para estudar, também para que a gente pudesse dar conta, minimamente, de se é mais estratégico colocar essa instância de mediação atrelada ao sistema de justiça, ou então ao judiciário, ou deixá-la um pouco mais aberta com caráter administrativo. E aí me antecipo um pouco em relação aos resultados. A resposta depende. Primeiro porque o objetivo nosso era estudar as estruturas e não necessariamente os casos. Então, nós acabamos fazendo entrevistas com os sujeitos participantes, desde a polícia militar até os movimentos ocupantes e advogados e advogadas que acompanharam o processo, mas não a nos atentarmos aos casos especificamente, admitindo que às vezes existem especificidades do caso que vão trazer para a mesa uma questão muito específica. Então, a gente teve a preocupação de escutar pelo menos sujeitos que tivessem participado de 3 ou mais casos levados à mediação, para a gente tentar neutralizar essas eventuais deformações que pudessem surgir de experiências muito particulares. Mas experiências como o GAORP, desde já, e aí o Dito vai com certeza apresentar mais detalhes, mas vinham com um problema que apareceu inclusive muito na fala do representante do Tribunal de Justiça, no sentido de que o grande mérito, a grande possibilidade de êxito da mediação, ela, na imagem deles, advém do poder, do fato de ter natureza administrativa. Ou seja, considerando que a independência judicial, né, o livre convencimento do juiz é um princípio basilar, e que o grupo depende da remessa feita pelo juiz de origem, o juiz do processo. Claro que depois essa normativa foi alterada, mas que o sucesso ele dependeria desse diálogo entre o grupo e o juiz numa perspectiva de coleguismo. Então, que não seria possível e nem benéfico ingressar no mérito do processo. E essa postura ela se repetiu também em relação ao Sejusc, onde os integrantes que representam instituições públicas e que têm assento no grupo, de alguma forma também apontavam na fala, na entrevista, o componente de catarse, o fato dos corpos presentes estarem organizados em círculos de paz, como se isso desse conta do conflito, de trazer soluções. A existência do grupo, a existência do espaço seria o bastante para apresentar uma solução. Então, esses também foram alguns palpites que foram afinando a nossa ótica, no sinal de procurar afinar melhor os conceitos. Então, precisar um pouco melhor do que a gente estava falando. E aí, a discussão em torno, por exemplo, do conceito de mediação em si.
quando o Henrique diz sobre solução alternativa, nós, quando fomos apresentar os resultados, nos perguntamos, a gente vai colocar solução, mas não é solução, né? Foi um resultado da mediação, mas ela sequer se qualificaria como uma solução na perspectiva de que o conflito, no nosso entendimento, é um conflito que tem lado. Então, não se trata de trazer para essa instância que pretende mediar a ocupação urbana enquanto problema, que na perspectiva das autoridades, do judiciário, da polícia militar e sendo terreno particular também dos proprietários, a questão sendo levada para a mediação é a ocupação urbana. Então, nós precisamos encerrar com a ocupação. Quando, na verdade, o conflito existente é uma demanda ou uma necessidade de moradia não satisfeita. Então, à medida que esse é o conflito, a solução, ela necessariamente passa por uma solução que dê conta da demanda de fundo, a demanda material, que é a reivindicação do direito à moradia. Então, esse foi a exigência, né? Esse foi o nosso critério para tentar refletir e, de alguma forma, essas instâncias existentes, elas nem sempre e normalmente não funcionam como mediadoras, né? Elas simplesmente querem pacificar nesse ânimo, inclusive de outras instâncias de mediação e conciliação e de mudanças que se operaram no nosso sistema aí de direito, no sentido de normalizar o conflito, mas considerando que o pressuposto são partes em pé de desigualdade. Então, se você tem partes em pé de desigualdade, que são os ocupantes e os proprietários, então isso, de alguma forma, não permite que se reestabeleça uma relação e de você tratar os desiguais como aparentemente iguais e como isentos. Então, a afirmação, né, o resultado é que não há como se fazer mediação sob o argumento da neutralidade, da imparcialidade, e que a escolha de não ingressar no mérito é uma escolha política, não é uma escolha técnica, ela é uma escolha política. Então, que frequentemente as opções mais administrativas e menos formais, elas podem ofertar um potencial à medida que você tenta passar por caminhos que o sistema de justiça, por ser engessado, como sabemos que nem sempre o faz, e ainda correndo risco do juiz da causa não homologar o acordo, como acontece e já aconteceu. Então, o fato do não enfrentamento da função social da propriedade é muito sintomático e é um dos problemas. A gente teve a oportunidade de colocar, de ver na prática o fracasso de uma das experiências, que foi o Sejus, que por conta do despejo da Lanceiros Negros, uma ocupação urbana em Porto Alegre, e a remoção aconteceu, a gente estava prestes a publicar o resultado, e de forma interessante, as autoridades, inclusive a juíza da causa, ela colocou o fato da ocupação ter participado do Sejus, que do caso ter sido levado à mediação, para desconstruir e criminalizar a luta do movimento, no sentido de nós tentamos mediação, mas vocês recusaram as nossas ofertas, e as ofertas saiam, porque esse prédio é do patrimônio do Ministério Público e ele vai continuar sendo usado como almoxerifado, ou seja, em absoluto desrespeito à função social da propriedade. Essa é uma outra característica interessante, que é um poder público proprietário, nos casos de ocupação em imóvel público, onde o poder público não se vê como obrigado a cumprir com a função social da propriedade. Então, esse mesmo poder público que viola e que não arca com a obrigação de fornecer moradia, ele também se vê desobrigado dessa obrigação constitucional de atender a função social nos imóveis que dispõe. E aí, para finalizar, que eu acho que o mais interessante é realmente o debate, coloca um caso que a gente está atravessando no momento, né? Então, a pesquisa aí publicada, uma ocupação urbana em Londrina, né? 500 famílias na ocupação Flores do Campo,
E hoje tinha uma reunião que, a princípio, a gente vinha articulando na tentativa de que saísse alguma mediação. O imóvel é público, da Caixa Econômica, o empreendimento do Minha Casa Minha Vida que não foi terminado, e a ocupação fez no domingo, completou 1 ano. E a reintegração de posse, a superintendência da Caixa, embora tenha recurso para terminar o empreendimento, não quer dialogar com as famílias, e a gente tentando fazer um trabalho no governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Assuntos Fundiários, para que todos participassem dessa mediação, e tendo em vista a orientação de que o despejo não é possível. A gente não quer despejo humanizado. Não adianta a Defensoria Pública dizer o que tem que ser obedecido, os grupos vulneráveis. Isso é sim importante. Mas não existe alternativa possível que não passe pela oferta de solução habitacional. Tudo alinhado, todos, né, os parceiros, Ministério Público, Defensoria Pública, Secretaria de Assuntos Fundiários. A reunião tinha sido convocada pela Comissão de Paz, pela Arquidiocese lá de Maringá. E aí eu recebo uma ligação da advogada popular no caminho para cá, me informando que nenhum dos entes públicos, nem a Caixa, nem a polícia, ninguém vai na reunião. Então a reflexão que fica é até que ponto a gente quer espaços estruturados com alguma normativa, com alguma previsão, com os quais a gente possa contar, cientes da limitação que terão no desenho e da necessidade que é importante que os movimentos participem, que a sociedade civil participe do desenho, que eles tenham garantias mínimas e o respeito aí a uma legislação que não vise o direito proprietário, mas ao mesmo tempo, como na prática a gente acaba dependendo dos sujeitos, e os sujeitos que são comprometidos e sem necessariamente ter uma amarra. Então aí são perguntas para as quais a gente não tem resposta, né? Acho que o Dito pode trazer o caso da Mauá também para compartilhar um pouco. É necessário continuar travando a luta do dia a dia, mas ao mesmo tempo refletir e não descartar essas soluções desde logo, de plano, mas tentar pensar se é possível, né? O resultado das entrevistas, a última pergunta do roteiro de entrevistas do questionário era: você ainda assim acha que é importante lutar por uma política pública de mediação? E todos os entrevistados disseram que sim. Então a reflexão é: se é possível, então qual política pública e, mais importante, como, né? Como alcançá-la? Era isso. Obrigada.